E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, mais um vídeo aqui do Planeta Humanas. Hoje a gente vai tratar sobre esse tema que já está aí na tela de vocês, ó. É verdade que as pessoas fogem de Cuba? É muito comum a gente ouvir as pessoas falarem mal de Cuba, né? Cuba é isso, Cuba é aquilo, Cuba é assim, Cuba é assado. E que por conta disso as pessoas acabam fugindo de Cuba. Ou pelo menos elas tentam fugir de Cuba, né? A questão é, isso é verdade? As pessoas realmente fogem de Cuba? É isso que a gente vai ver nessa aula. E bem, se você está no grupo das pessoas que só ouviu essa história aí de conversa com outras pessoas, você pode ter essa dúvida e é importante que você tenha. Mas se você é uma pessoa que é antenada com a história mundial, conhece aí a história de Cuba, conhece inclusive a realidade atual de Cuba, você sabe que a resposta para essa questão é sim. As pessoas realmente fogem de Cuba. Isso realmente acontece lá nesse país. É uma situação bem problemática, leva muitas pessoas a correrem diversos riscos, mas infelizmente acontece. E eu vou explicar um pouco mais sobre essa situação para vocês nessa aula. Bora lá! Como eu já disse a vocês, né? Perguntando aí se essa história é verdadeira ou falsa. Sim, como eu já disse, ela é verdadeira. Há diversas tentativas de fuga de Cuba por parte da população, e isso não se trata somente de um clichê que é usado aí para criticar Cuba, para falar mal de Cuba, enfim. Podem sim haver muitas histórias que se contam sobre Cuba, que são mentiras, que não passam de boatos, mas essa é de fato uma história real. Ocorrem fugas de Cuba de maneira assim incessante praticamente há pelo menos uns 60 anos, e há diversos motivos inclusive justificáveis para que essas fugas ocorram. E é sobre esse ponto que eu quero falar agora com vocês. Veja só, há diversos motivos para as pessoas tentarem fugir de Cuba. A Folha de São Paulo, na matéria de maio de 2022, por exemplo, fala aí de 3 principais motivos para essas fugas ocorrerem. Um deles é a repressão do governo, o segundo, a devastação econômica, e o terceiro, a insegurança alimentar que as pessoas lá em Cuba vivem. E aí eu trouxe um complemento para essa informação que eu extraí de outra matéria de outro jornal, que já vou falar sobre ele. Sobre essa questão de repressão do governo, há em Cuba muitos ataques às liberdades civis. A respeito da devastação econômica, a gente pode citar como um dos principais problemas o aumento da inflação. E a respeito dessa segurança alimentar, que é o que vai causar a fome nas pessoas principalmente, a gente pode citar aí como um problema a escassez generalizada de alimentos e de alguns produtos básicos também que são necessários para uma vida digna para as pessoas. Nessa mesma matéria aí da Folha de São Paulo, que fala a respeito desses problemas que eu citei, há uma previsão de que pelo menos 150 mil cubanos saiam de Cuba em direção aos Estados Unidos nesse ano de 2022. 150 mil pessoas é muita gente. 150 mil pessoas tentando fugir de um país só revela pra gente que há realmente alguns problemas bem graves que precisam ser vistos num país desse tipo, né? Mas enfim, continuando aqui a nossa discussão. Há algumas formas específicas que os cubanos usam para tentar fugir, né, do seu país em direção principalmente aos Estados Unidos. A gente fala assim, Estados Unidos porque é um dos principais destinos, né? Mas isso não quer dizer que eles também não fujam para outros países. Bora lá. Vamos comentar a respeito dessas formas de fuga que os cubanos usam para sair do seu país. A primeira delas é pela fronteira. Para falar desse ponto, eu peguei aqui algumas informações de uma matéria do jornal Expresso, né, que é um jornal português, e numa matéria de abril de 2022, eles trouxeram aí o seguinte: mais de 46 mil cubanos chegaram por terra aos Estados Unidos entre outubro de 2021 e fevereiro de 2022, um número superior aos 35 mil da crise de 1994, revela uma reportagem divulgada esta terça-feira pelo jornal Miami Herald. Então, gente, olha esse número, 46 mil cubanos, num período que vai de outubro de 2021 a fevereiro de 2022. Basicamente um período de 5 meses. 46 mil cubanos. Isso só por terra. Vamos concordar que é um número imenso, né? E outra informação relevante que esse trecho traz aí é que esse número vem aumentando, né? Comparado a alguns períodos anteriores. O que revela, inclusive, aquilo que eu tinha dito lá no início para vocês. Não é de hoje que isso acontece. Há pelo menos 60 anos, esse fluxo, né, de pessoas tentando fugindo para os Estados Unidos, vem ocorrendo lá com relação a Cuba. Sobre esse ponto, eu quero também levantar uma pergunta que pode ter passado aí pela cabeça de algumas pessoas. Como é possível essa fuga por terra, já que Cuba é uma ilha? Vou explicar para vocês. Essa fuga por terra ocorre primeiramente com pessoas pegando voos de Cuba para outros países que não exigem visto de cubanos. Claro, são pessoas que têm uma condição melhor ou pessoas que venderam praticamente tudo que tinham lá no seu país,
depositando as suas últimas esperanças nessa passagem aí. Bom, elas fazem esse voo, chegam lá nesses países que não exigem visto, por exemplo, Equador, Nicarágua, e desses países elas seguem por terra com o intermédio de atravessadores, né? Aquele pessoal que faz a travessia das pessoas pela fronteira dos países de forma ilegal, e aí eles vão, por exemplo, chegar nos Estados Unidos. Vamos adiantar aqui e ver outra forma que as pessoas usam aí para fugir de Cuba. E é uma forma que inclusive é bem conhecida, né? Bem comentada, bastante noticiada aí pela mídia, que é a fuga pelo mar. Para falar desse ponto, eu trouxe aqui também algumas informações do Jornal Expresso lá de Portugal, dessa mesma matéria que eu citei anteriormente, né? De abril de 2022. Todos os links dessas matérias que eu citei no vídeo vão estar aí na descrição, viu? Se você tiver curiosidade, você pode fazer a leitura para inclusive ampliar o conhecimento sobre esse tema, beleza? Mas bora lá. Diz aí o jornal, ó. A Guarda Costeira interceptou 1.067 cubanos nos primeiros 5 meses do ano de 2022, enquanto no mesmo período de 2021 foram detidos 838. Esse ponto aí reforça aquela informação, né, do que foi dito quando eu mostrei lá a situação da fuga por terra. A fuga de Cuba, de maneira geral, está aumentando. Como a gente viu, isso acontece por terra e agora a gente está vendo também que por mar esse número continua aumentando. E aí tem outro trecho da matéria. A publicação do Miami Herald liga o atual aumento do fluxo migratório de cubanos ao endurecimento das condições econômicas e sociais em Cuba e a repressão desencadeada após os protestos antigovernamentais de 2021. Bom, isso é só para explicar que esse aumento que a gente vê atualmente se explica, né, por conta de algumas atitudes tomadas lá dentro de Cuba, atitudes essas que reforçam aquilo que eu tinha dito, né, no quadrinho a respeito dos motivos das pessoas fugirem de Cuba. Então, essa situação já era difícil, mesmo antes de 2021, só que agora, a partir de 2021, ela vem se intensificando, né, ficando cada vez pior. Então, por conta disso, as pessoas optam por fugir, seja por terra, seja por mar. Uma questão que eu quero levantar aqui sobre esse ponto é: vale a pena mesmo? Vale a pena mesmo essa fuga por mar? E eu pergunto isso porque a fuga pelo mar, ela é bastante arriscada. Incontáveis pessoas já perderam a vida tentando fazer esse tipo de travessia. E aí, mesmo sabendo disso, porque as pessoas sabem desse risco, será que vale realmente a pena? Só para contextualizar melhor a questão, dá uma olhada aqui. De Cuba para os Estados Unidos, uma das menores rotas marítimas tem cerca de 150 km de distância, o que não é uma distância pequena. E isso a gente está falando do alto mar, né? O alto mar que traz aí uma série de perigos. Pode ter até quem pense: poxa, mas que perigo? A gente está falando aí de uma travessia pelo mar. O pessoal vai estar de barco, não tem perigo nenhum. Se você pensa dessa forma, é porque você não viu o tipo de embarcação que o pessoal usa para fazer essa travessia. Dá uma olhada aqui, ó. As embarcações, gente, são totalmente improvisadas. O pessoal, assim, usa os materiais que tem para construir uma embarcação. Não são barcos seguros. Como eu coloquei aqui, ó. Em um barco seguro, pode ser totalmente ok fazer essa travessia. Mas, se tratando desse tipo de embarcação, é imensurável o risco que essas pessoas correm fazendo esse tipo de travessia. Muitas dessas embarcações naufragam, o que faz com que muitas pessoas desapareçam, percam a sua vida nessa travessia. Enfim, pode acontecer de tudo. E aí voltamos à pergunta mais uma vez: vale a pena? Bom, eu acho que a resposta já é dada no próprio fato das pessoas se aventurarem a isso, né? No fato das pessoas se colocarem a esse risco. Se elas apostam que viver esse risco é melhor do que permanecer no país, certamente é porque vale muito a pena. Certamente é porque entre viver todo esse risco e permanecer no país em que elas estão, viver esse risco dessa aventura aí parece ser algo viável, ou então a última saída para essas pessoas. Então tá aí para vocês a dura realidade de uma parcela de cubanos que tentam sair do seu país. E essa parcela inclui principalmente aquele grupo, né, que não tem condições de maneira nenhuma de comprar uma passagem de avião para tentar essa fuga por terra. São pessoas que vivem praticamente em condições miseráveis e a única maneira que elas veem de tentar fugir daquela realidade é dessa forma aí, arriscando a sua vida. Triste, trágico, mas infelizmente é a realidade. Isso só enfatiza a resposta daquela questão que a gente colocou no início, né? É verdade que as pessoas fogem de Cuba? Sim, as pessoas fogem e muitas delas fogem arriscando tudo, arriscando inclusive aquilo que elas têm de mais precioso, que é a própria vida. Então é isso, gente. Eu fecho aqui o nosso vídeo de hoje. Queria só pedir a vocês que se inscrevam no canal, né? Quem ainda não foi inscrito.
Quem já se inscreveu, show de bola, obrigado por fazer parte da família Planeta Humanas. Também, se vocês estão gostando do conteúdo, se eles estão ajudando vocês aí de alguma forma, peço que deixe o like, porque isso ajuda demais no crescimento desse canal, beleza? Dado aí os recados, eu vou ficando por aqui. A gente vai se vendo nas próximas aulas, nos próximos vídeos. Até mais e aguardo vocês.